esses depoimentos vai fazer com que eu evite muita coisa e faça muita coisa também no Brasil, porque estou aprendendo bastante com todos os depoimentos aqui que eu tenho assistido junto de vocês, meus inscritos brasileiros, e faz com que vocês também brasileiros tenham mais orgulho do seu país e consigam ver o que as pessoas gostam, né? O que as pessoas de outros países gostam do Brasil, o que não gostam, e ter a oportunidade de poder melhorar, não sei, de certa forma com esses vídeos, né? E no vídeo de hoje vamos ver um depoimento de uma gringa nos contando das coisas que ela passou no Brasil. Então, se vocês gostarem do vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. E não se esquecendo do nosso lema, leitura sempre. Eu vou deixar um e-book para vocês. Aí na descrição tem um link. O e-book fala sobre a cultura afro-brasileira, né? Sobre a influência africana na culinária brasileira. E no final do e-book tem uma receita muito legal que vocês vão adorar bastante. E o link está aí na descrição. Então, boa leitura a todos e vamos ao vídeo. Coisas que me aconteceram no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Polaca Brasil. Como vocês sabem, de ano 2012 até ano 2014 eu morei no Brasil e durante esse tempo me aconteceram De ano 2010 a 2014. várias coisas diferentes lá. Claro, não serão todas porque eu não me lembrei de todas para falar aqui, mas algumas delas eu vou compartilhar. Polônia, então ela é uma gringa polaca, é assim que se fala, né? Isso aconteceu muito frequentemente mesmo. A gente, como é nativo, a gente às vezes fica... Canal Polaca Brasil. E todos os vídeos atrás desse vídeo estão levados ao canal Polaca Brasil. E se vocês querem ver esse vídeo sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de pausa, então o primeiro link na descrição é do vídeo original. Como se fosse óbvio qual língua é falada no nosso país. Isso aqui é claro, e principalmente como a Polônia não é um país tão grande, com muita influência mundial, é normal que as pessoas não saibam que é língua ou não saibam muitas informações da Polônia. Isso aqui, pra mim, né, assim, foi engraçado. Também as pessoas me perguntarem se é inglês que a gente fala na Polônia e não sei, alguma língua eslávica, russa, alguma coisa assim. A gente também, poloneses ou vários alemães, perguntavam também, quando eu contava do João Paulo, perguntavam qual língua espanhol que eles falam lá, né? E eu não lembro se eu sabia do começo que língua se fala no Brasil, mas é assim, é muito... Porque a América do Sul, lá, todos os países falam espanhol, né? Exceto o Brasil. Exceto o Brasil. Isso dá para confundir, né? Assim, possível não saber, quem não sabe muito bem da história ou que esqueceu. A gente já viu alguns vídeos no YouTube, alguém mora nos Estados Unidos e fala bem assim, vamos testar o conhecimento dos americanos sobre o Brasil. Eles chegam para os americanos e perguntam, qual é a capital do Brasil? Aí eles falam, Rio de Janeiro, São Paulo. Qual é a língua que é falada no Brasil? Espanhol. A gente que é do Brasil, a gente pensa, nossa, como pode não saber a capital, mas... Alguns brasileiros já têm vídeos desses comendo, vocês não aprendem geografia lá, não. Cara, porque é preocupante, Tipo, por exemplo, geografia cá em Moçambique, a gente começa a partir da 4ª classe, só que está misturado geografia e história numa única, como se fosse uma única matéria, e chamamos de ciências sociais, né? Então, não sei como é que funciona nos Estados Unidos, em que, tipo, a maior parte das pessoas não conseguem falar, por exemplo, a língua que o Brasil fala, por exemplo, onde se situa, acho que sabe, né? Mas a língua, tipo, a capital é meio que diferente, né? E, por exemplo, no livro de Ciências Sociais da 6ª classe, aparecia lá, tipo, sempre nas pontas dos livros, assim, aparecia, tipo, todos os países do mundo, os seus anos de independência e a sua capital, né? Sempre, tipo, tinha umas páginas dedicadas só para isso. Não era, tipo, normal uma criança sair da 6ª classe sem, por exemplo, saber das capitais de alguns países, né? Poderia até não conseguir colocar todas na cabeça, mas pelo menos as capitais de alguns países com certeza conheciam. Se a gente também fizer essa pergunta
para várias pessoas no Brasil com relação a algum país que não é tão conhecido, sei lá, vamos pensar um país aqui, a Islândia. A Islândia é um país conhecido. Qual é a capital da Islândia? Noruega. Mas até países mais conhecidos as pessoas erram, porque no Brasil, Rio de Janeiro é a cidade que é mais conhecida pelos outros países. É mais falada, né? É mais falada. Então, por exemplo, da Austrália, muitas pessoas iam falar que é Sydney. Canadá, pessoas iam confundir. E Estados Unidos, eu acho que também muitos iam falar que é... Talvez iam falar New York, Nova York. É interessante que as pessoas perguntaram para ela, né? E aí, na Polônia fala o que fala inglês? Tem muita gente que confunde isso. A não ser que sejam os países mais, assim, falados, por exemplo, França, né? França, Portugal. E, na verdade, eu acho que na França, como Paris é tão conhecido, se fosse outra cidade capital, as pessoas iam falar mesmo assim Paris. Porque Paris é, assim, é o centro... É muito conhecido, igual Itália. Cultural. Se tivesse uma outra capital, provavelmente todo mundo ia falar que era Roma, né? Sim. E outra coisa que me aconteceu várias vezes, conectada com isso também, as pessoas me perguntavam se eu não venho da Varsóvia. Sempre, quando perguntava de onde eu sou, perguntavam logo se eu sou da Varsóvia, né? Não, mas aqui também pra mim é assim, você é do Rio de Janeiro? Sempre, é engraçado, né? Que isso sempre acontece. Mas é legal fazer uma pegadinha e perguntar pra pessoa assim, cite 2 outras cidades da Polônia além de Varsóvia. Muito poucas pessoas sabem que Brasília é a capital do Brasil. Muito poucas pessoas. Raro. Quem souber é alguém que viu isso na notícia e lembrou, mas... E se, por exemplo, você falar, não é Rio de Janeiro, elas vão adivinhando São Paulo ou outras cidades assim, mas nunca ouvi alguém falar Brasília. Mesmo que a gente aprende isso na escola, né? Mas esquece. Mas é muito específico. Acho que as 3 cidades que eu mais ouço falar aqui fora, que as pessoas mais gravam, é São Paulo, Rio e Bahia, né? Como vocês sabem, eu amo animais e amo muito cavalos. E tinha um cavalinho perto da nossa casa uma vez. Foi muito engraçado também pra mim, que várias vezes tinha cavalos soltos pelas ruas. E só que eu nunca vi um cavalo solto assim, comendo grama na rua assim. Mas esse aqui, ele tava tipo cercado. E eu fiquei com pena dele porque tava fazendo um calor e eu não vi nenhum pocinho d'água perto dele. Aí eu falei com o João Paulo, vamos levar pra ele água. E aí a gente pegou um potinho de quê? De açaí? O que foi isso? Um pouquinho. Eu tinha chegado do trabalho e a Milena cansado. Falou... Aí a Milena falou assim, nossa, eu vi um cavalo... Era perto do supermercado que tem lá perto de casa. Ela, eu vi um cavalinho lá perto do supermercado, tadinho, a gente tem que levar água pra ele, tá um sol. Aí eu falei assim, não, mas deve ter água lá, porque embora no Brasil é muito comum o cavalo escapar, inclusive tem muito acidente de carro, mas todo cavalo tem dono. Aí eu falei com ela, provavelmente tem dono. Ela falou assim, tá bom, vamos lá ajudar o cavalinho. A gente pegou um negocinho pequeno, eu falei, mas isso não é suficiente. Não, essa aí foi erro meu, porque eu nunca tive muito contato com animal, principalmente com o cavalo. Então ela falou assim, eu vou levando... O que você levou pra ele comer? Um pão, né? Pão, ela levou os pães que estavam já secos. E aí você leva a água. Eu peguei, sabe essa lata de Neston? Eu enchi a lata de Neston e pensei, né, tá, isso aqui dá. Eu não pensei no tamanho da boca do cavalo. A boca o quanto que é grande, né? Precisa de mais água. Água de Neston, aquilo ali não dá nem pra fazer cócega pra matar a sede, né? Aí eu cheguei lá, Milena, mas só isso? Mas isso foi só o começo. Aí eu tava botando mão lá pra dentro. Eu não lembro se foi pra fazer carinho nele ou pra ajudar pra ele tomar essa água, porque a gente tava tentando fazer assim. Mas ele nem quis tocar nisso. Não quis beber, né? Eu acho que... talvez já tava. Mas tá. Aí eu machuquei minha mão num negócio lá enferrujado que tinha. Aí começou a saga. Aí começou. Porque lá era um muro... de concreto, com umas frestas que dava pra você ver por onde estava passando a lata, e tinha escondido uns arames farpados, bem enferrujados. E aí a Milena tava dando a comida pro cavalo. Aí a gente tava saindo assim, ela falou assim, nossa, cortei. Você lembra onde cortou? Foi a mão? Foi meu dedo, eu acho. Dedo, né? Eu cortei, aí eu já tinha visto o arame, e na hora eu pensei, não...
falei assim, onde que você cortou? Ela falou assim, ali. Ela apontou o arame farpado, todo enferrujado. Eu falei, nossa. Meu. Você já tomou vacina antitétano? Ela, que é isso? É que eu não entendia em português. O nome é diferente. Eu tentando explicar e ela não sabia. Isso já... Aí depois eu conectei, eu lembrei também onde que a pessoa pode pegar isso. Aí eu pensei, eu não lembrava a última vez que eu tomei, eu sabia que tinha certo prazo para dizer, 10 anos, eu acho. 10 anos. E muitas das vezes em Moçambique a vacina antitétano é dada lá com os seus 10 anos. Foi há muito tempo que eu tomei, mano. Acho que com os 10 anos depois aí, não sei, 8, 10, sei lá. E é gratuito, né? É gratuito cá em Moçambique, principalmente nas campanhas. Não sei quando você vai assim no hospital direto, né? Mas nas campanhas é gratuito. Não sei como funciona lá no Brasil. E aí vai a gente para o posto de saúde. Tinha um posto de saúde lá perto de casa. O que é? Mas eu lembro que a gente continuou até noite, né? Que a gente... Isso devia ser umas 7 horas, eu acho. Era verão. É. A gente foi pra esse posto de saúde lá perto de casa e eles falaram que não tinha vacina. Aí a gente foi, pegou um táxi e foi pra um que fica a uns 20 minutos lá perto de casa. Também não tinha. Aí fomos pra outro. Por fim, no último que a gente foi, a pessoa falou bem assim, olha, só vai ter amanhã, era uma sexta-feira, só vai ter amanhã no sábado. Aí a gente voltou pra casa, eu sei que a gente ficou a noite inteira por causa desse cavalo. Tadinho. Mas assim, pelo menos foi por uma boa causa. Mas a gente rodou bastante por causa desse arame farpado. Eu tomei a vacina no sábado, né? Foi no sábado de manhã. Dia, né? A gente foi lá no sábado de manhã, ela tomou. E a pessoa perguntando pra ela, e quais vacinas você já tomou? Aí ela falava pra mim em inglês, e o meu inglês é aquela inglês do Joel Santana, né? Porque ela não tinha trazido a carteirinha de Mas até em inglês vacinação. eu não lembrava muito bem eu não sabia falar bem os nomes em inglês de vacinas, então eu tentava explicar do que isso aqui é aquele negócio que faz a pessoa ficar com a pele amarela. Ah, não, isso aí é hepatite. Eu tava checando o conhecimento médico do João Paulo, né? A gente ficou um tempo lá tentando entender quais vacinas ela já tomou ou não, e aí pra tomar outras além dessa de tétano. Mas no fim, aí ela tomou mas rendeu aí uma boa... Uma aventura. Uma aventura pra tomar vacina. Eu já vou acabar. E depois, né, tipo, o corpo humano, os anticorpos e as células são muito boas na questão de estar a sarar feridas, assim. A única coisa que nós temos que fazer é realmente lavar constantemente. E eu já tive, uma ferida aqui há alguns meses atrás, aqui no pescoço, logo assim, passou uma corda aqui no pescoço e me feriu, né? Eu estava na moto, estava aí para o trabalho, então a estrada era muito estreita e alguém estava a vir com uma vaca, né? Só que a vaca foi para um lado, o cara com a corda foi para o outro, então a corda passou no meio do meu pescoço assim, e raspou o meu pescoço. Mas eu não fui para o posto médico nem nada, mas eu tinha que ir, mas eu não fui. E eu comecei a lavar só constantemente e em menos de uma semana aquele raspão sarou, foi muito rápido. Então eu fiquei espantado com isso. Por aqui porque o vídeo vai ficar enorme. E se vocês quiserem ouvir mais dessas minhas aventuras, eu conto pra vocês em outro vídeo. Eu sei que vocês já sabem algumas coisas assim de mim, que eu sou da Polônia e eu vivi coisas diferentes na Polônia, mas eu quis explicar para vocês como que isso é tão diferente para uma polonesa, por exemplo, essa cordialidade brasileira ou algumas coisas assim do dia a dia no Brasil foram muito diferentes. Ou ônibus Velozes e Furiosos. Foi muito enriquecedor para mim conhecer essas coisas todas. Viajar abre muito os horizontes e no Brasil eu achei muito legal essa parte de contato social, como as pessoas interagiam umas com outras. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!
Caraca, muito legal. E é a segunda parte, né? Acho que ela já fez mais uma parte contando mais coisas que ela passou no Brasil. E são acontecimentos que marcam, né? Principalmente quando num país que não é o seu, você passa por coisas semelhantes, obviamente te marcam, que você não esquece tão rápido. Foi bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. Foi!